Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, apenas o verso 6. Malaquias 3, verso 6. Nós vamos começar por esse texto, dando sequência à nossa série de estudos. Esse já é o oitavo, é o nono estudo da série, a nova série temática que nós estamos estudando, Eu Sou. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a imutabilidade de Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. Até aqui nós já estudamos, irmãos, sobre algumas características do nome do nosso Deus. Falamos sobre primeiro, né, sobre a solidão de Deus, depois falamos sobre o seu ser, e aí nós começamos a tratar sobre os nomes que a Bíblia Sagrada fala e apresenta a Deus, Ele mesmo se apresentando em sua palavra. E hoje, então, eu quero começar a ver com os irmãos sobre os atributos de Deus. E quando a gente fala sobre os atributos de Deus, logo nós devemos entender, queridos irmãos, que os atributos são exatamente aquilo que caracteriza ao nosso Deus, aquilo que dá a Ele algumas qualidades essenciais ou que refletem aquilo que Ele é em sua natureza, em sua essência. Hoje, de maneira especial, nós falaremos sobre a imutabilidade. E esse atributo, imutabilidade, vai então puxar outros que nós veremos nas próximas semanas, se o Senhor assim nos permitir. Mas antes, deixe-me lhe fazer algumas perguntas. Perguntas essas que são pessoais, mas que servem para a nossa reflexão comunitária. Primeiro, você já foi em algum momento traído por alguém? E essa ideia de ser traído por alguém não entenda apenas uma traição conjugal, mas um amigo, um irmão próximo, alguém que você confiava, traiu sua confiança, traiu sua amizade. Alguém um dia não cumpriu o que lhe prometeu, alguém então lhe fez uma promessa e essa promessa não foi cumprida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela no âmbito social, seja ela numa palavra de trabalho, alguém lhe prometeu algo e não prometeu, não cumpriu. Em algum momento de sua vida você já se frustrou com alguém, com as circunstâncias, com o tempo. Quantas vezes você já se enganou com uma pessoa ou com outras pessoas que você, ao primeiro momento, você, nessa pessoa aqui eu posso confiar, mas de repente você logo se frustra? Ou quantas vezes você mesmo frustrou ou até mesmo foi infiel a alguém? Normalmente, quando nós analisamos esse aspecto de quebra de compromisso, quebra de aliança, de frustração, de decepção, a gente sempre analisa à luz do que os outros fazem com a gente. Só que sempre nós devemos lembrar que, por vezes, nós também agimos assim para com os outros. Nós frustramos as expectativas, os desejos, os sonhos que as pessoas, por vezes, muitas vezes têm. O fato é que as substâncias das coisas mortais, elas sempre mudam. E é isso que a gente vai começar a observar sobre a grande diferença da imutabilidade de Deus para com a nossa miserável mutabilidade. O homem, as coisas que por ele são produzidas, bem como todas as criaturas, estão suscetíveis a mudanças. Em aspectos morais, o homem também muda, não apenas no seu aspecto físico, mas também no seu aspecto moral. O homem muda. E a perda de confiança é uma das características que nós mais temos hoje em nossos dias, como sendo um problema de convivência na sociedade. A gente não consegue mais confiar totalmente nas pessoas. Quando de repente você manda uma mensagem extremamente privada para alguém, aquela pessoa vai lá e faz um private, mostra a outra, a outra, a outra, a outra, quando você menos pensar que não é capaz até estar no jornal da cidade o private de sua conversa pessoal com aquela pessoa. Você manda um áudio privativo para alguém, no particular, de repente aquele áudio começa a percorrer
grupos, né? De famílias, de amigos, do comércio, grupo do bairro tal, daquilo outro, coisa desse tipo, e a gente acaba vivendo em um mundo onde nós não conseguimos mais ter total confiança nas pessoas. Diferente disso, nós temos o aspecto da imutabilidade. Diferente do homem, Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não é composto de qualquer substância ou de qualquer matéria, mas é espírito puro, isso é, ele é imutável. Por causa disso, aquela imagem que às vezes as pessoas desenham de Deus, especialmente nos desenhos animados, do velhinho sentado num trono, aquela coisa toda, ela é puramente fictícia, porque não há nenhuma ruga sequer na testa do nosso Deus, no aspecto teofânico, se a gente poderia assim dizer, nem ao mesmo recordações passageiras de alguma época. A ideia que a Bíblia Sagrada sempre nos apresenta é que Deus não tem mudança. Deus nem envelhece, nem rejuvenesce. Ele é o eternamente o mesmo. Então, Deus não muda. Com Ele está o eterno ou sempre agora. E quando a gente fala sobre os atributos de Deus, nós estamos falando sobre alguns aspectos doutrinários que envolvem o seu ser. E compreender a doutrina de Deus é fundamental para que a gente compreenda as demais doutrinas com respeito à nossa fé. A gente não compreende predestinação direito se a gente primeiro não compreender quem é o nosso Deus. Nós não entendemos a soberania de Deus e a responsabilidade humana se primeiro a gente não entender quais são as características inerentes ao ser do nosso Deus. Nós não vamos entender por que é que Deus permite a presença do mal no universo, nós não vamos entender por que é que Deus permite as enfermidades, por que é que Deus permite o luto, as dores, as circunstâncias contrárias, a perseguição contra a igreja, sem que antes a gente entenda quem Ele é. Então a gente não vai entender outras doutrinas, como soteriologia, doutrina da salvação, angiologia, o aspecto dos anjos, a questão do Espírito Santo. Nós não vamos entender outras doutrinas do dia a dia da igreja, da nossa vida comum, sem que antes a gente entenda primeiro quem é o nosso Deus. Então, compreender essa doutrina, compreender quem é o nosso Deus, é fundamental para que a gente tanto entenda as demais doutrinas que a Bíblia apresenta a respeito do homem, a respeito dos seres criados, a respeito dos anjos, demônios e tudo mais, como também nos faz fugirmos do falso ensino a respeito de Deus. Então, o ponto central da doutrina de Deus são exatamente os seus atributos, aquilo que ele revela a respeito dele na sua palavra. E como a gente já viu em outro momento aqui, ninguém pode penetrar a essência de Deus, por isso que ele é incompreensível. Mas, ao mesmo tempo, os atributos de Deus são revelados. Aí nós temos mais uma vez aquele texto tão conhecido de Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que a gente cumpra, para que a gente obedeça às palavras de sua lei. Então, Deus é simultaneamente oculto e revelado. Há coisas que nós não conseguimos saber nem penetrar, como vai dizer Zofar lá no livro de Jó. Por acaso penetrarás os arcanos do Todo-Poderoso? Não conseguiremos fazer isso. Mas, à luz daquilo que ele revelou, nós podemos aprender sobre ele. Então, quando a gente fala sobre atributos de Deus, nós estamos falando sobre qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa particular ou de um ser. Como Deus é um ser pessoal, falamos aqui há 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja, ele possui qualidades ou características que fazem com que ele seja o que ele é. Então, os atributos não são acrescentados a Deus, mas são exatamente qualidades essenciais dele mesmo. É sobre isso que a gente vai falar nestas próximas quartas-feiras, sobre os atributos de Deus, aquilo que ele é. Olhando então para os atributos de Deus, logo nós vamos perceber que há dois tipos de atributos, como a gente normalmente costuma a qualificar: atributos incomunicáveis, como a própria palavra já diz, são atributos que não têm comunicação, não têm partilhamento, e atributos comunicáveis. O que é isso?
Existem aqueles atributos que pertencem somente a Deus, e a gente vai estudar primeiro estes, e existem atributos que Deus partilha conosco, afinal de contas, como estamos estudando lá na Lagoa de São José na quinta-feira, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A imago Dei no homem, ela é clara em muitos aspectos, e inclusive alguns atributos que pertencem a Deus, mas que são comunicados a nós, a gente vai estudar posteriormente. Então, primeiro, nós vamos começar pelos atributos incomunicáveis, aqueles que pertencem somente a Deus, nenhum ser humano tem, nem jamais terá, porque é exclusivo do Todo-Poderoso. O primeiro deles é a imutabilidade. Quando a gente fala então de atributos, o dicionário Aurélio vai dizer que atributo o que é próprio de um ser, ou seja, isso aqui refere-se, pode passar, Lucas, refere somente a Deus. E eles são divididos então em duas categorias, como eu já falei: atributos comunicáveis, os de cima, e atributos incomunicáveis, os de baixo. Aquele que Deus partilha conosco, aqueles que Deus não partilha conosco são claros. Por exemplo, alguns exemplos aí, 3, né? Eternidade, imutabilidade, onipresença, se fôssemos continuar. Onipresença, onisciência, onipotência, poder, glória, majestades. Nós não temos, pertence a Deus. Os comunicáveis são aqueles que Deus partilha conosco. Exemplos: amor, conhecimento, misericórdia, justiça, bondade, graça, são partilháveis, ele comunica a nós. Então, os atributos são divididos assim, em duas categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O primeiro deles, que eu quero ver com os irmãos hoje, é a imutabilidade. Esse é um atributo incomunicável. Só Deus tem esse atributo. E a gente poderia definir imutabilidade desta maneira aí: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age, sente emoções e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. É o que nós chamamos de inalterabilidade. Então, a imutabilidade lida com um Deus que não muda, que é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, porém, ele age, sente emoções e, por vezes, há variações de ações de acordo com algumas situações, mas isso não altera o seu ser. Sempre que eu falo da imutabilidade de Deus, eu utilizo a imagem de um automóvel. Você tem um eixo principal que sustenta o carro, e esse eixo, não sei os nomes corretos não, porque eu não sou mecânico, nem entendo muito desse negócio, só sei andar. Dirigir é comigo mesmo, agora para mexer não sei muito não. Você tem ali o eixo principal e você tem as interligações para as rodas. As rodas são modificadas de acordo com o volante, mas o eixo principal do carro, ou a lataria, a base do carro, o motor do carro, por exemplo, não sofre alteração de acordo com o que você gira o volante. As rodas giram, mas a base principal permanece inalterável. Então, sempre que eu falo da imutabilidade, para a gente entender um pouquinho esse aspecto do Deus que não muda, porque a gente vai chegar lá na frente e vai encontrar textos aonde nós temos Deus aparentemente mudando. Então, sobre isso eu vou falar semana que vem, né? As aparentes mudanças de Deus. Só que a imutabilidade trata dessa inalterabilidade de Deus, ele não tem mudança nenhuma. Às vezes o que nós encontramos são mudanças condicionais que ele mesmo já deixa claro que poderá haver isso ou aquilo outro, mas isso não altera em nada na sua natureza. Como, por exemplo, promessas de morte que Deus faz. Deus diz a Ezequias: olha, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias fica maluco, vai lá, ora a Deus, se arrepende dos seus pecados, pede perdão. Aí diz o texto: e Deus se arrependeu do que havia dito a Ezequias e lhe deu uma sobrevida de mais 14 anos. 14 ou foi 15 anos, parece. 15 anos, né? Mais 15 anos a Ezequias. Aí a gente diz assim: peraí, cadê a imutabilidade de Deus? Só que ali nós temos uma promessa de ameaça. É como que um pai diz ao filho: se você não comer o feijão, você não vai tomar o suco. Nunca mais você vai. A gente sabe que a gente vai dar o suco. Só que é uma ameaça com o fim de que,
coma, se arrependa, pare com isso. É Deus dizendo: se você não colocar em ordem sua casa, Ezequiel, você vai morrer. Só que o que é que ele faz? Põe em ordem a casa dele. 15 anos a mais de vida. A gente vai estudar essa passagem mais à frente. Só que a ideia é: Deus é imutável, por isso nós temos essa ideia da inalterabilidade. As rodas do carro mudam, mas o eixo principal não, continua sempre do mesmo jeito. Então, vamos ver aqui agora em que Deus é imutável. Primeiro, Deus é imutável no seu ser. A natureza de Deus, a essência de Deus, ela é imutável. E a gente agora vai começar a examinar, ou olhar, na verdade, alguns textos. Vamos lá para Salmos 102. Salmos 102, 26 e 27. Salmos 102, 26 e 27. Quem achou pode ler em voz alta aí. 102, 26 e 27. Vamos lá? Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Aqui nós temos no Salmo de número 102 essa menção do Deus que não muda. E a ideia é: Deus não experimenta nem progresso, nem retrocesso algum. Quando que Deus comunica ao homem a sua imutabilidade? O homem nunca tem essa comunicação de imutabilidade. O homem nunca vai ser imutável. Porém, o homem recebe de Deus benefícios dessa imutabilidade. Vamos lembrar de alguns exemplos? Se lembrarem, vocês dizem aí, mas eu lembro daquele evento da passagem do deserto. O povo passou 40 anos e diz o texto que as roupas não se desgastaram, nem as sandálias também. Sabe qual é a ideia ali? A roupa cresceu e a sandália cresceu à medida que o povo crescia. A roupa não sofreu alteração, não ficou velha, não ficou rasgada. As sandálias dos pés também não. É um aspecto de que o Deus imutável estava conduzindo o seu povo de tal maneira que as suas promessas eram tão fiéis, tão imutáveis, que até mesmo nas vestimentas, que são coisas extremamente frágeis, elas não estavam se danificando com o calor, com a caminhada, com o excesso, com a lavagem, certamente lavava tudo. Não havia danos nenhum causado, nem mesmo às roupas. Isso é um exemplo da imutabilidade de Deus sendo refletida no homem, ou sendo demonstrada na vida do homem. Lembre lá, por exemplo, de quando os 3 jovens são lançados na fornalha de fogo ardente. Diz o texto que nem mesmo os seus corpos, né, foram chamuscados pelo fogo. Os soldados foram lançados ali e foram mortos por causa do calor. Eles entraram na fornalha, um quarto homem aparece na fornalha, passeavam na fornalha e saem da fornalha sem sequer cheirar fumaça. Algo extraordinário. Eles não se tornaram imutáveis, mas Deus revelou a sua imutabilidade e o seu poder de fazer com que coisas perecíveis não perecessem quando deveriam assim acontecer. Nós temos muitos exemplos. Se a gente fosse puxar aqui na mente, nós iríamos lembrar vários eventos na Bíblia Sagrada onde Deus mostrou-se ser o Deus imutável. Então, ele não experimenta progresso nem retrocesso algum, ele mantém as coisas como são, ele é exatamente assim. Na criação, tudo muda de acordo com aquela lei da termodinâmica, se deteriora. Então a gente vai diminuindo, né? Vai criando rugas, vai crescendo dos lados e diminuindo de cima para baixo. A gente vai se deteriorando, o corpo se deteriora. Uma pesquisa que diz que a cada 7 anos, né, toda a nossa camada ela é modificada, né? Todos os dias a gente perde pele. Você coça um pouquinho, sai aquele pozinho ali, é um pouco do visível, né, do que sai, mas continuamente nós estamos perdendo um pouco de pele, a pele está se renovando
E a gente, de 7 em 7 anos, nós temos uma modificação, uma mudança completa de toda a nossa pele. A gente não é cobra, não, mas a gente também passa por essa mudança de pele. A ideia e a maneira clara que a gente vê isso é como que a gente muda com o passar do tempo. Nós mudamos. Não há plástica no mundo que deixe alguém imutável. Nós mudamos. A nossa casa se deteriora, o nosso carro se deteriora, monumentos, até mesmo monumentos de pedra, de ferro, de aço, se deterioram. Absolutamente todas as coisas se deterioram. Porém, Deus não muda. Porque a sua imutabilidade faz parte da sua natureza. Então não há ninguém que possa modificar isso. É, é da natureza de Deus essa sua imutabilidade. É próprio das coisas finitas se alterarem, mas não daquele que é infinito, que não tem alteração nenhuma. Além disso, jamais houve tempo quando ele não era, falamos aqui o primeiro estudo, a solidão de Deus. Nunca houve um tempo que Deus não fosse Deus, ele sempre foi Deus. Jamais também haverá algum tempo que ele vai deixar de ser quem ele é. Mais uma vez, o que a gente entende à luz da Bíblia Sagrada é que isso é uma demonstração da imutabilidade de Deus. Por isso que o Salmo 102 que a gente leu diz que os teus anos jamais terão fim. De vez em quando até corrige as pessoas quando chega no Natal, né? Aí é o aniversário de Deus. Não, Deus não completa ano. Os anos dele não se pode contar. Nós podemos até celebrar a vinda da segunda pessoa, a vinda de Cristo ao mundo, a encarnação do Verbo. Mas nem mesmo o aniversário de Cristo a gente tem como comemorar, porque ele também é Deus. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e então é eterno. Tal Pai, Filho e Espírito Santo, os três que são um, são eternos. A nossa confissão de fé diz exatamente assim. Então, é a imutabilidade de Deus que é refletida no seu ser. Uma frase aí para a gente lembrar sempre dessa ideia da imutabilidade é que Deus não pode mudar para melhor, pois já é perfeito, e sendo perfeito, também não pode mudar para pior. Deus nem melhora, nem piora. Ele é o que é para todos sempre. Não tem mudança no seu ser, não tem mudança no seu caráter, não tem mudança na sua essência. Ele é o mesmo. Segundo, Deus é imutável no seu ser, mas Deus também é imutável nos seus decretos. Deus é imutável nos seus decretos. E a ideia de decretos de Deus é algo que é resoluto, algo que Deus toma na eternidade. Era muito comum no contexto do Antigo Testamento nós termos decretos dos reis. Vocês vão lembrar, por exemplo, do livro de Esther. Estou doido para pregar aqui o livro de Esther, qualquer dia eu vou pregar. O livro de Esther, você tem o rei Assuero, ou como algumas versões traduzem, Artaxerxes, ou Xerxes, né? Dando um decreto por causa da influência de Amã, e ele pega o anel do rei, onde normalmente havia um símbolo da realeza, e eles colocavam ou uma cera, ou algum tipo de matéria que era derretida, normalmente cera, e ele então dá um decreto por influência de Amã, e tem a autorização do rei para que esse decreto proceda daquele jeito. Então ele pega lá o anelzinho do rei, assina o decreto ou sela o decreto, e diz-nos lá a passagem bíblica que Esther vai até o rei tentar persuadi-lo dessa decisão e se apresentar como judia. Só que algo curioso na história acontece. O rei não revoga o seu decreto. Porque o que nós poderíamos imaginar com isso é que o rei iria mandar matar Amã, e isso aconteceu depois, e revogaria o seu decreto. Só que o que é que acontece? Ele dá um outro decreto. E nesse outro decreto, os judeus agora podem se defender. Foi a ideia, o decreto foi dado, foi expedido, não pode ser revogado. Em algumas circunstâncias, os reis podiam revogar um decreto, mas normalmente isso não acontecia. Decreto dado
não poderia ser revogado da realeza. Com Deus, a coisa é ainda mais séria, é óbvio. Porque Deus não dá decreto ao longo do tempo. Então, muito cuidado com aquelas canções. Deus está escrevendo sua história. Mentira. Isso é mentira. Salmo 139. Os meus dias foram contados, determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, esse negócio de Deus está escrevendo minha história, pode até ser bonito para você escutar em casa. Escuta, não tem problema. Escuta qualquer coisa em casa como entretenimento. Mas, teologicamente, está errado. Deus não está escrevendo história de ninguém. O que tem que acontecer no mundo já está decretado por Deus. Deus é soberano, é claro. Nós somos responsáveis por nossos atos, é aquela grande problemática, soberania e responsabilidade humana. Até que ponto é responsabilidade minha? Até que ponto isso foi decreto de Deus? A gente fica nesse dilema continuamente. Ah, pastor, e essa morte aqui foi decreto de Deus? Deus não pode matar ninguém assim. Deus não é injusto fazer isso. A gente fica naquela confusão na nossa mente. Mas aquilo que tem na Bíblia Sagrada com respeito à decisão de Deus, sempre está no campo da eternidade. Os dias já foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus vai dizer a Jeremias: olha, Jeremias, antes de você nascer eu te consagrei, te constituí, te designei para ser profeta às nações. Sempre que a gente encontra Deus falando sobre alguém, sobre um chamado que Deus tem, sobre um propósito, Deus olha, antes da fundação do mundo eu fiz isso. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva, separado. Paulo vai dizer sobre a nossa eleição que aconteceu na eternidade. Então, quando a gente fala sobre os decretos de Deus, nós temos que entender que esses decretos de Deus são eternos e são decretos imutáveis, ou seja, ele decretou todos os acontecimentos, sejam grandes, sejam pequenos, diretamente relacionados com a história da redenção ou não, ainda na eternidade. Vamos ver alguns textos para a gente embasar isso? Veja lá, Jó capítulo 23, verso 13 e 14. Jó 23, 13 e 14, depois 42, 2. Jó 23, 13 a 14. Pode ler. Aqui nós temos um diálogo que vai se prolongar em todo o discurso de Jó, Eliafaz, Abiú, a Bildade, nesse interlúdio que a gente tem entre Jó e os amigos dele. Então a gente vai encontrar inúmeros discursos. Ora Jó fala, ora Jó rebate, ora Eliafaz fala, ora nós temos Bildade falando, e a gente vai encontrando esse diálogo no livro de Jó. E em muitos momentos, tanto Jó como seus companheiros vão mencionar o aspecto dos decretos de Deus e da vontade dele decretada ainda na eternidade. Veja, isso não é algo novo que somente Paulo vai tratar. Porque Paulo vai tratar, por exemplo, sobre a predestinação, sobre a eleição, com muita propriedade e com muita clareza. Então, Paulo fala sobre os decretos de Deus, os desígnios de Deus, a eleição de Deus desde a eternidade. E às vezes a gente tem na nossa mente, mas esse negócio de predestinação, de eleição, de determinação de Deus, isso é mais comum no Novo Testamento. Não é. A gente tem uma ênfase maior, mais clara, talvez, no Novo Testamento. Mas todos os personagens do Antigo Testamento já tinham isso muito claro na sua mente. Davi diz isso. Davi deixa claro esse aspecto. Ele fala sobre o seu nascimento. Eu nasci em iniquidade e em pecado, concebeu minha mãe. Ele não está falando ali de que o ato sexual de sua mãe foi um ato pecaminoso e ele nasceu do pecado. Ele está falando do pecado original que é transmitido. Ele tem consciência de como a queda de Adão e Eva lá no Éden afetou a sua vida, de modo que ele já nasceu pecador. Aí o Salmo 139, meus dias já foram contados e determinados. Jó, ainda mais claro, esse aspecto de como que Deus já determinou e decretou tudo na eternidade. Só abrindo um parêntese aqui,
alguns historiadores e manuscritologistas dizem que o livro de Jó, por incrível que pareça, é mais antigo que o livro de Êxodo. A gente tem um livro de Jó aqui perto de Salmos porque ele é um livro poético, mas a data em que este livro foi escrito provavelmente seja até mesmo mais antigo que o livro de Êxodo. Na Bíblia cronológica, por exemplo, ele vem bem no início, porque, ao que parece, a história de Jó é uma história muito antiga, muito antiga. Ele aparece aqui no meio da Bíblia, não é a nossa Bíblia não está em ordem cronológica, tá? Quando você for ler a Bíblia, não pense que os livros estão tudo assim em ordem cronológica. Foi escrito primeiro esse, depois esse, não. Eles estão organizados de maneira lógica. Pentateuco, né? História, proféticos, você tem poéticos. Alguns estão de fato organizados, assim, sequenciais, dentro do seu bloco, mas ela não está totalmente organizada de ordem cronológica. Ela é organizada assim em blocos, de acordo com a literatura, com o estilo literário, para facilitar o nosso acesso, o nosso entendimento, para a gente caminhar ali com a ideia geral das profecias, do que fala. Não perde o sentido, é claro. Mas muitos manuscritologistas dizem que Jó é até mais antigo do que Êxodo. Então, há muitos indícios para isso. E onde é que vão ser encontrados esses indícios? Há muitos, mas a história, a não menção de personagens bíblicos, por exemplo, no livro de Jó você não vai encontrar menção de personagens bíblicos que são posteriores a Moisés, não tem menção a esses personagens. Então tudo isso é levado em consideração, o contexto, as menções que são feitas daquela época, de como ele era o homem mais rico do Oriente. Ora, depois vieram outros homens mais ricos do que Jó. Então, muitas evidências vão levando a classificar Jó como sendo um livro bem mais antigo que os demais. Mas tudo bem, só para trazer aqui a seguinte menção. A ideia da eternidade de Deus, dos decretos, melhor dizendo, dos decretos eternos de Deus, não é uma coisa que vai surgir com Paulo, não. A Bíblia, já no Antigo Testamento, menciona esse aspecto. Então, Jó tem essa noção aí de que se Deus resolver alguma coisa, quem é que pode dissuadi-lo? Ninguém muda. O que Jó está dizendo é: ninguém vai mudar Deus. Ninguém. Ele é imutável. Além disso, Jó 42, verso 2, para a gente concluir esse raciocínio, Jó 42, 2: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aqui, deixe-me fazer outra observação ainda. Para nós, existe uma diferença entre plano e decreto. Plano, decreto, vontade. Vamos lá. Eu digo assim: Paz, eu estou com tanta vontade de ir na praia. É só uma vontade. Aquela vontade, aquele desejo de tomar aquela brisa, uma aguinha salgada nos pés. É uma vontade. Aí eu acho que eu vou ano que vem. Eu vou me planejar. Deixa eu pesquisar aqui um hotel barato. Aí, tá. Reserva o hotel. Deixa eu parcelar em 10 vezes. Tá, parcelei. Eu planejei minha viagem. Aí eu vou à minha viagem. Chego lá, desfruto do passeio, né? Tiro aquele descanso. Volto para casa. Vontade e plano, checklist realizado. Só que você acha que Deus, quando a Bíblia fala sobre o plano, a vontade, o decreto dele, é da mesma maneira que a gente planeja as coisas? A gente tem que entender melhor isso também, porque isso vai nos levar a considerar bem as passagens bíblicas quando fala sobre o plano de Deus, a vontade de Deus. Por quê? A gente às vezes acha que vontade e plano de Deus é como o nosso. A Deus está com uma vontade, Deus tem assim uma vontade de salvar aquele povo. Mas é só uma vontade. Deus agora vai planejar como fazer e ver se isso é possível, porque as pessoas têm livre-arbítrio, né, nessa visão. Então, Deus tem uma vontade, Ele tem um plano, mas Ele só pode executar se as pessoas quiserem aceitá-lo. Vejam só, quando a gente vai entendendo, primeiro, quem é o nosso Deus, quais os seus atributos, quais as suas características, a gente entende melhor as demais doutrinas bíblicas, bem como a gente naturalmente vai rebater ideologias falsas.
Só por esse aspecto aqui dos decretos de Deus, o que é que eu já consigo aprender a respeito do livre-arbítrio? Não consigo achar base. Por quê? Ao olhar para Deus e para aquilo que a Bíblia fala sobre Deus, nós o encontramos como sendo um Deus que decreta as coisas. Não é um Deus que tem uma vontade e essa vontade vai se cumprir a querer do homem. Não, na Bíblia Sagrada, vontade e plano de Deus é a mesma coisa que decreto. Por quê? Outro atributo que a gente vai ver mais à frente. Ele é onisciente e onipotente. Não quero tratar sobre a onipresença, é onisciente, de conhecimento, presciência do futuro, e onipotente, algo que nos falta. Deus já sabe o que haverá de acontecer e tem poder para executar tudo aquilo que haverá de acontecer, modificando o curso da história. Isso nos falta. Nós não temos esse conhecimento do futuro, nem poder para modificar. Mas porque Deus é onisciente e onipotente, ele tanto conhece o futuro como já decreta tudo o que acontecerá no tempo. Então, vontade e plano, do que a Bíblia Sagrada Jó diz assim, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não pense que é um plano de caderno que Deus notou e vai ver se, de acordo com Jó, com o que ele fizer, vai dar certo ou não. É decreto, irmãos. Nenhum dos teus decretos vão ser frustrados. Aquilo que Deus determina, porque Ele é imutável, tem que acontecer. Tem que acontecer. Você lê Apocalipse capítulo 1, livro da revelação de João. E lá está. As coisas que em breve devem acontecer. Devem acontecer. Não é talvez aconteça. Depende se Bolsonaro ou Lula ganhar. Depende de Trump subir de novo à presidência dos Estados Unidos. Não, depende de Maduro deixar a Venezuela. Não vai depender se nada disso. As coisas que Deus determinou devem acontecer. Claro, óbvio, que os seres humanos, ao fazerem aquilo que é desagradável, vão ser responsabilizados, vão. Mas aquilo que Deus determinou, haverá de acontecer. Não tem jeito da gente fugir disso. Não tem jeito, vai acontecer. Então, tudo que acontece é produto da vontade decretória do nosso Deus. Porque Deus é imutável em seus decretos, Deus nunca faz ou fez um plano novo. Tudo começou, melhor dizendo, Deus nunca começou tudo de novo, ele sempre teve uma vontade única e imutável. Os homens mudam de planos, mas Deus não muda. Nem todos os homens do mundo podem fazer Deus mudar de opinião quando ele resolve fazer algo novo, mesmo que provoque sofrimento. Veja lá agora o texto de Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. O refrão bem conhecido, né? Agindo eu, quem impedirá? É um lembrete, claro, de que a vontade de Deus sendo determinada e ele realizando o seu querer, não tem ninguém que impeça, irmãos. Não tem ninguém que impeça. Quando Deus quer fazer algo, não há ninguém que possa mudar isso, mesmo que seja no sofrimento. Então, quando Deus quer, ou quando Deus permite que a enfermidade, que a morte assole alguém, ainda que seja um servo temente dele, um crente abençoado, alguém fiel e tudo mais, mas quando Deus quer que aquela pessoa passe por aquilo, permite que passe por aquilo, haverá de passar. Não tem no mundo ninguém que possa modificar isso. Eu ouvi esses dias uma história interessante, né? A respeito de uma irmã aqui na nossa igreja, e uma pessoa que adoeceu e tudo mais, aí a irmã lá que era viúva, dizendo o seguinte, olha pastor, tudo quanto era pastor da região
Tudo quanto era gente veio aqui orar por ele. E ele não melhorou. Até fulano de tal, que é conhecido por orar e o negócio acontecer, não deu jeito, morreu por conta da doença. E aí eu lembrava exatamente essa palavra de Isaías 43:13. Aquilo que Deus determinou fazer, ele vai fazer. E não tem ninguém que o impeça de fazer. Ainda que isso seja por meio de sofrimento, provoque dor, por mais que deixe saudade, não haverá mudança. Então a gente pode até orar por quem está enfermo. A gente ora porque a gente crê que Deus pode curar, se for da vontade dele. Mas se for da vontade de Deus levar alguém que está enfermo, se for da vontade de Deus levar alguém que sofreu um acidente, que passou por isso, aquilo outro, sofreu um derrame, um AVC, né, que chama, ou coisa desse tipo, se for da vontade de Deus, nós podemos orar e ele pode tornar a vida, ser restaurado, sendo a vontade de Deus, mas sendo a vontade de Deus que a vida dele seja ceifada, não haverá ninguém que modifique isso. Quando ele determina fazer uma coisa, não há retorno. Vá lá agora para Isaías 14. Isaías 14, 24, depois o 27. Diz o texto. Isso. Então, aqui nós temos o aspecto da vontade de Deus determinada. Eu ia até falar sobre a oração aqui, mas acho que não vai dar muito tempo, porque eu tenho mais outro slide para passar antes de terminar. Que é sobre o aspecto de como que a nossa oração, ela muda o coração de Deus. Essa frase é um jargão muito conhecido, né? Mas é um perigo nós acharmos que vai ser a gente que vai mudar a Deus. Não vai, não vai. Aquilo que Deus determinou haverá de acontecer. É claro que Ele determina os meios para que aconteça. A oração é um dos meios. Tem gente que ora. Porque se não fosse assim, a gente está fazendo coisa à toa, né? Orando para algo que não vai acontecer. Não, Deus manda a gente orar. É um meio de graça. Muito do que Deus determinou para acontecer, acontecerá mediante as orações do seu povo. É as circunstâncias que Deus determinou para que aquilo acontecesse. Mas Isaías é claro aí, a mão de Deus está estendida, quem pois a fará voltar atrás? Sabe o que é isso? O decreto foi dado. Quem é que pode dizer, Deus, muda esse decreto? Eu não estou gostando disso, Senhor, está me doendo. Então, por favor, Senhor, pense bem, porque essa sua decisão está me afetando, está mexendo comigo, isso parece-me ser muito injusto, eu não gostei. O Senhor pode mudar. A sua oração não vai mudar o coração de Deus, nem vai mudar a mão dele. Pelo contrário, a sua oração apenas fará a vontade dele, que já foi determinada, ser estabelecida e cumprida, porque até mesmo a sua oração é o instrumento que ele utiliza para que a vontade dele seja cumprida. Mas os desígnios, os decretos, são determinações que não podem ser mudadas. Então Deus não pode mudar. Nem ninguém impede Deus de cumprir os seus desígnios. Vamos lá agora para Jeremias, Jeremias 11. Jeremias 11, 14, depois 15 e 1. 11, 14 diz assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Em uma situação, é claro, tem um contexto por trás dessa passagem, mas em uma situação específica aqui do povo de Deus, Deus vai dizer, Jeremias, você nem ore mais por esse povo. Nem ore. E ainda que o povo ore por eles, ainda que você ore, que as pessoas orem por esse povo, não vai acontecer nada. Porque eu já decidi que eu vou, conforme diz o texto aí, tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei. Já está certo, não vou ouvir. Pode gritar, pode chorar, eu não vou ouvir. Agora o capítulo 15, versículo 1 de Jeremias. Jeremias 15, 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam.
nem Moisés, nem Samuel, se pondo diante de Deus, o faria ele voltar atrás. Aí passagens como essa, que a gente vai ver semana que vem, que leva aquele crente que gosta de entender a Bíblia Sagrada e às vezes tem dúvidas sinceras no seu coração, dizer assim, mas como é que pode então, pastor? Se Deus agora está dizendo que nem Moisés nem Samuel pode se colocar diante dele para que ele mude, por que, que a gente tem passagens como, por exemplo, em Êxodo, onde Moisés ia diante de Deus, Deus diz, eu vou matar o povo. Aí Moisés vai lá e diz, não, não, senhor, não mate não. Tá bom, Moisés, eu não vou matar não. Parece que Deus muda, né? Parece. Semana que vem, como diz o radialista, não perda. Semana que vem, aqui na igreja. Aparentes mudanças de Deus. Os decretos deles são infalíveis, não mudam, não mudam. Porém, lembra do carro? O eixo principal nunca muda. As rodas, porém, podem fazer percursos diferentes. Então, Deus não muda e os seus desígnios não podem ser mudados, nem mesmo por orações sinceras dos seus fiéis, quando ele determina algo a respeito de uma situação. Então, quando Deus toma um propósito, um decreto, frase laranja aí, ele o executa. As determinações de Deus são infalíveis. Então, Deus é imutável em seus decretos. Os decretos são as resoluções que o Senhor Deus toma na eternidade, a fim de que sejam cumpridas ou realizadas na história do mundo. Ele decretou todos os acontecimentos, grandes ou pequenos, sejam diretamente relacionados com a história da redenção ou não, já foram determinados e decretados por Deus. Agora, para a gente terminar, há duas razões pelas quais os planos dos homens mudam. Há duas razões pelas quais os planos dos homens mudam. Primeiro, a falta de previsão para antecipar-se aos acontecimentos. Então, eu planejo ir uma viagem, só que na véspera da viagem eu adoeço. Alguém adoece. O carro bate o motor, pneu estourou, rasgou. Meu plano mudou. Eu não consigo prever os acontecimentos futuros. E isso por si só já é razão suficiente para que eu, por vezes, seja frustrado nos meus próprios planos. Segundo, eu não tenho poder para levá-los a cabo. Eu nem posso prever o futuro, isso é o aspecto da onisciência de Deus, a onisciência. Nem tenho poder para levá-los a cabo, isso é o aspecto da onipotência, só pertence a Deus. Isso também me frustra, porque se eu soubesse o que ia acontecer e tivesse condições de modificar o acontecimento, talvez meus planos todos fossem executados, mas eu não tenho nem poder de antecipar, nem tenho poder para levar a cabo. Eu me frustro. Essa é uma enorme diferença entre Deus e os homens, entre o Deus infinito e o homem que é finito e limitado, entre o Deus que é imutável e os homens que são mutáveis e passíveis de mudança. Então, quando a gente fala sobre a imutabilidade de Deus, nós precisamos entender que Deus é imutável no seu ser, mas é imutável também nos seus decretos. Semana que vem, nós vamos falar sobre algumas qualidades ou algumas características dos decretos de Deus, tá bom? Vamos ver quatro características dos decretos de Deus. Aí a gente vai ver que Deus é imutável também nas suas promessas, nos seus atributos e as aparentes mudanças em Deus. É quando a gente vai então observar o aspecto de como que a Bíblia Sagrada, em alguns momentos, né, parece nos dar uma ideia de que Deus se arrependeu, de que Deus mudou. Eu já tratei sobre isso aqui rapidamente em algumas escolas dominicais e doutrinas. Só que a gente vai agora, de fato, estudar aspectos das promessas e atributos deles que não são mudados, porque são imutáveis, e como que nós temos algumas aparentes mudanças, para que a gente termine a compreensão do que é, de fato, a imutabilidade de Deus. Depois, a gente falar sobre a espiritualidade, a eternidade, e a gente vai seguindo assim adiante, tá bom? Alguma pergunta dentro deste tema de hoje? Sim. Como é? Rapaz, a gente fala muito nisso, né? Os sonhos de Deus. Teologicamente é tão estranho, é muito estranho, é muito estranho assim os sonhos. A gente às vezes utiliza isso muito numa linguagem poética. A gente tem a música do Nana Azevedo, né? Sonhos de Deus são maiores que os meus. Poeticamente,
Até se entende, mas teologicamente está errado. Por um motivo simples, irmão Ernesto. Deus não dorme para estar sonhando. Aham, exatamente. Exatamente. Está ali todo tipo de prática. Veja, os mesmos falsos profetas da época de Jeremias, né? O povo estava em pecado, em adultério, o povo estava abandonando seu Deus pelos ídolos, havia alguns que estavam cobrindo suas vestes de violência. Malaquias 3 vai dizer isso, né? A Deus vai dizer: eu odeio o divórcio, e quem cobre de suas vestes violência é quem bate na mulher. Bate no homem também, viu, irmãs? É, ele que gosta de agredir o seu cônjuge. Deus dizia: eu abomino isso. No meio da nação de Israel tinha adúltero, agressor, idólatra, ladrão, gente que vivia em práticas imorais. Aí Deus diz: vocês vão, por intermédio de Jeremias, vocês vão sofrer, vocês vão ser levados. Aí Jeremias capítulo 1, né? Queres que vês aí, Jeremias? Jeremias vai dizer lá no capítulo, versículo 13: vejo uma vara de amendoeira, visão positiva. Depois, que vês, Jeremias? Vejo uma panela fervente que se vira para o norte. Aí Deus diz: muito bem, eu velo pela minha palavra. A amendoeira é o aspecto de que Deus vai cumprir o que ele disse. A amendoeira era uma planta que naquela época, naquele contexto, naquele calendário, brotava entre janeiro e fevereiro. Podia estar o tempo como fosse. Entre janeiro e fevereiro a amendoeira brotava, floria. 10 semanas depois, o povo podia colher amêndoas. Inclusive, era uma planta específica para se marcar o tempo. É chegado esse tempo, tempo da amendoeira. Deus diz: olha, eu velo pela minha palavra. Primeira visão. Segunda visão de Jeremias: eu vejo uma panela voltada, uma panela fervente voltada para o norte. Deus diz: do norte virá destruição, porque o povo cometeu mal. Aí capítulo 2 de Jeremias: dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, eu que sou manancial de água viva, e me trocaram por cisternas rotas que não retêm águas. Dois males o meu povo fez. Deus diz: vocês vão agora ser punidos por causa disso. Aí vem um falso profeta, depois do capítulo 3 em diante de Jeremias: paz, 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 vocês vão sair daqui, vai ficar tudo bom, Deus vai tirar vocês daqui. Aí Deus diz: Jeremias, vá lá e diga ao povo que o povo ore pela paz da cidade, buscai a paz com os moradores. Capítulo 29 de Jeremias vai ter essa profecia, porque na paz deles eles terão paz. Plante campo, levante casa, porque ainda há 70 anos pela frente que vocês vão estar aí. Então, a ideia dos falsos profetas é prometer aquilo que Deus não disse. Deus não disse. Então, eles prometem aquilo que Deus não disse, repetindo a mesma trágica história que aconteceu no meio do povo de Israel. Muita gente caiu nessa lábia. Tá a vida de pecado, fazendo tudo que não presta, mas venha que Deus tem uma bênção para você. Deus tem cacete na sua cabeça para você mudar de vida, né? Que conversa de Deus tem uma bênção para quem está em pecado. Mais alguma questão, irmãos? Então vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua e termina essa parte da imutabilidade para entrarmos no outro aspecto, tá bom? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra, pelo estudo da mesma, que o Senhor venha aplicar em nossos corações e diante da tua imutabilidade, que nós possamos descansar, meu Pai, descansar no teu cuidado, descansar na tua providência, sabendo que a tua vontade é boa, perfeita, agradável, que o Senhor não muda, mesmo quando nós somos tão frágeis nessa área, mesmo quando nós mudamos o nosso humor, os nossos planos. Ó Deus, nós somos tão pequenos, tão falhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faz aprender mais de Ti e dependermos tão somente de Ti e olharmos para Ti, tanto diante das nossas mudanças,
como também das muitas decepções que nós temos às vezes com as outras pessoas que mudam também. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos assim, te agradecemos, louvamos o teu nome, porque tu és grande, tu és poderoso, e quão maravilhoso é servirmos um Deus que não muda, que permanece para sempre, o Deus que aquilo que prometeu cumpre. Nós podemos de fato descansar em teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém e amém.